Bom dia, todos estão me ouvindo? Bom dia. Bom Sim. dia. Sim. Sejam Bom bem-vindos dia. à nossa. Bom dia. Alguns de vocês acessaram lá o Google Classroom? Eu. Já Sim. deram uma olhadinha? Então, eu sou a professora Larissa, tá? Eu vou ministrar com vocês 3 disciplinas. Ativa a câmera rapidinho, só para mim ver vocês um pouquinho, ver quem é quem, se estão começando no ensino médio agora. Calma aí, professora. Para mim conversar um pouquinho com vocês, depois vocês ficam à vontade em deixar ela desligada. Mas só esse primeiro momento, eu queria que vocês ativassem a câmera para mim ver um pouquinho vocês. Beatriz Vieira, seja bem-vinda, Beatriz. Isabela. E os demais? Cadê o Guilherme, a Elaine, o Carlos, Luciana, Pedro Augusto, Yasmin? Eu não sei se eu vou pronunciar certo. É Nauane, é isso? Stephanie. E os outros? Ativem a câmera rapidinho pra gente. Yasmin. Cadê os corajosos aí pra ativar a câmera pra gente, pra mim ver vocês? Guilherme, bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. E os demais? Cadê? Vamos lá, gente. Bom dia. Não precisa ficar com vergonha, não. Meninos, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é colocar pra mim no bate-papo aqui o nome de vocês e na frente primeiro A. Pra que isso, professora? Pra ficar listada a presença de vocês na aula, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Vou ministrar com vocês 3 disciplinas, né? Matemática, geometria e química. A minha formação mesmo é licenciatura em química, mas me permite trabalhar. Eu trabalho com matemática já tem 3 anos, no primeiro ano. Geometria esse ano vai para o segundo ano, tá? Que eu trabalho com matemática, com geometria também. Então, assim, a gente tem um pouquinho de experiência para ministrar essas disciplinas. Outra coisa, o que é importante? A presença de vocês na aula vai contar tanto a presença, né, de vocês, a frequência, quanto também ponto de participação, tá? As minhas atividades, as aulas serão todas postadas lá no Google Classroom, mas isso não vai te dar a presença e nem um ponto de participação na aula. É importante que vocês assistam as aulas para ter esse ponto de participação, tá bom? A minha média, eu somo e divido por 2, então por isso até sua presença na aula é importante, porque se você não assistir às aulas, vocês vão acabar perdendo esse pontinho aí que pode te ajudar, para não ficar com a média vermelha. Todas as minhas atividades, enquanto a gente estiver nessa modalidade online, com videoaula pelo Zoom, eu uso um formulário do Google Forms, tá bom? Vocês já conheciam? Alguém já preencheu o questionário do Google Forms? Ano passado acho que vocês fizeram, né? Sim. Então, Fizemos. Então, Sim, a gente trabalhou muito com ele. então vocês já Sim. sabem como trabalhar com ele. A gente vai utilizar bastante, tá bom? Nas minhas disciplinas. No mais que eu me lembro agora é isso, né? Eu vou falar para vocês o meu recadinho lá para quem não leu. Sejam todos bem-vindos. Acredito que nós vamos aprender muito juntos aí nessa nossa etapa, nossa jornada nesse ano de 2021. Creio que a qualquer momento a gente pode iniciar semipresencial, não totalmente presencial, mas presencial mesmo eu acredito só depois que se obter uma vacina eficaz. Caso contrário, nós vamos continuar se adequando
a esses métodos aí e o recurso das mídias, da tecnologia, tá bom? Meninos, hoje nós temos 2 aulas seguidas. Nós temos uma aula de química, depois nós teremos uma aula de matemática. Eu já enviei os links para a Juliana estar postando para vocês no grupo. Então hoje eu vou começar então a nossa aula de química aqui com compartilhamento de tela, tá? Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. É mais um tema introdutório, porque nós vamos falar de transformações químicas. Então, antes da gente falar de transformações químicas, eu preparei para vocês esse conteúdo falando um pouquinho o que é a química e qual a importância de nós estudarmos ela. Vocês devem ter estudado a introdução, né, da química ano passado, é um conteúdo do 9º ano. Então vocês não são tão perdidos, vocês sabem para que serve, entenderam um pouquinho para que serve. Alguém lembra dessa disciplina de ciências ano passado? Alguém se recorda? Outra coisa, quero falar com vocês, não deixem de perguntar, não deixem de tirarem as dúvidas de vocês, por favor, tá bom? Mantenha sempre os questionamentos durante as nossas aulas, principalmente as nossas disciplinas. Nossas disciplinas são disciplinas que elas exigem mais um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de esforço. Quem tiver dificuldade, não deixa de expor sua dificuldade. Ah, professora, mas eu tenho vergonha de perguntar. Quem tem vergonha de perguntar, manda no bate-papo para mim que eu olho e vou responder. Mas não fique com dúvida. Como que funciona as minhas aulas online? Eu preparo sempre um material, ou de autoria minha, ou de autoria de algum profissional da área, tá? Então sempre a gente vai usar essa modalidade de slides. E os exercícios, eu monto os exercícios com as respostas, exercícios de exemplo, e explico para vocês como resolver cada um deles. É assim que eu faço, tá? Então, à medida que a gente for tendo as nossas aulas e eu mostrar para vocês como que funciona, eu quero a opinião de vocês, se vocês conseguem compreender dessa forma ou não. Se não conseguirem, a gente vai ver algum meio para estar sanando essas dificuldades, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Eu não. Não? Tá tudo de boa? Não. Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, então vou começar aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui o que é a química, o que é química, né? Então vamos para a definição, né? O que vocês acham? Química quer dizer isso? Bomba? Difícil? Professor maluco? Quem pensa dessa forma? Pra mim parece ser difícil. Mas assim, não vou falar para vocês que é uma disciplina fácil, porque realmente não é, tá? Mas com atenção e resolvendo as atividades propostas, vocês conseguem resolver tranquilamente. O mais importante mesmo é prestar atenção, tá bom? Então não é uma coisa impossível, mas se prestando atenção a gente faz tranquilo. Vocês sabem por que a química ela deve ser estudada? E aonde a gente vê o que é estudado em química? Alguém tem uma ideia? Alguém? Manda no bate-papo se alguém não quiser falar, tá com vergonha. Pra que se utiliza a química? No caso, seria a pergunta? Isso, vocês sabem por que se utiliza? Pra fazer remédios, medicações, tintas. Isso, é verdade. Um dos exemplos, né? A química ela é uma ciência muito ampla. Pasmem vocês, ela está presente em tudo na nossa vida. Desde o nosso organismo, como no nosso dia a dia, tanto na natureza, tá? E principalmente na elaboração na indústria dos medicamentos, né? Combate de certas doenças também.
Então, ela é a ciência que vai tratar das substâncias da natureza, dos elementos que a constituem, de suas características, propriedades combinatórias, processos de obtenção, suas aplicações e sua identificação. Então, ela vai estudar, né, a maneira pelo qual todos os elementos eles vão se ligar e vão se reagir uns com os outros, bem também como a energia que é desprendida ou absorvida durante essas transformações. Aqui a gente tem um Erlenmeyer, esse vidrinho aqui, esse vidro aqui chama Erlenmeyer, tá? E aqui a gente tem um tubinho de ensaio, essa pessoa ela tá pondo uma solução dentro dele, só para exemplificar mesmo, né? A história da química. Ela foi descoberta lá na pré-história, com a descoberta do fogo pelos nossos antepassados, né? Então, gente, lá no ano de 4.000, 3.500 a.C., tantos as civilizações antigas, como os gregos, os egípcios, os chineses, os fenícios, eles obtiveram os metais. Quais metais que eles obtiveram? O ouro, o ferro, o cobre e o chumbo. Todos esses metais, eles são próprios da natureza, tá? Então, eles obtiveram também o vidro, os tecidos, vinho, cerveja, sabão, perfume, ligas metálicas como o bronze, que é a mistura de cobre e estanho, o aço, que é a mistura do ferro e do carvão. Lá na Idade Média, a química ela recebeu o nome de alquimia. Todos os alquimistas, eles procuraram então obter, eles tinham dois objetivos, né? Que era o elixir da longa vida, então eles queriam ter uma vida longa e conseguir a pedra filosofal. A pedra filosofal, acreditavam eles que era a explicação para tudo, né? E com isso eles conseguiriam obter também até a eternidade, viver eternamente. Já na Idade Moderna surge a química médica, que é a latroquímica lá do século XVII. Nessa época aí, né, os químicos eles foram liderados, né, pelo suíço Paracelso. Então eles abandonaram as duas metas alquimistas, que era a pedra filosofal e o elixir da vida, né, da juventude. E aí eles começaram então a voltar para descobertas de remédios para a cura de certas doenças que na época pessoas morriam por falta disso, né, por falta desses remédios. E foi com Lavoisier que se iniciou na química um método científico, né, que vai estudar as causas e os fenômenos, além dos porquês que certas coisas elas acontecem. Lá na Idade Contemporânea, lá no século XIX ao século XXI, surge a química tecnológica. A química tecnológica é a que é responsável para a construção de todos os aparelhos, tanto eletrônicos que nós temos, né? E vai permitir aí a execução de práticas, né, das teorias e também a descoberta de centenas de novas substâncias por dia, tá? Muitas delas importantíssimas para a humanidade. A utilidade da química, então. Como a colega ela citou, ela é utilizada em medicamentos, muito bem colocado, realmente ela é utilizada em medicamentos. E por que a gente utiliza a química? Então a gente pode dizer o seguinte: o mundo ele gira devido à química. Se não fosse a química, o mundo não giraria. E isso aí é muito grande, a gente pode pensar que é uma temática muito grande de aplicação, tá? Domínio da ciência. Então, tudo que estuda hoje está relacionado a ela. Sem ela, muitas coisas não seriam descobertas. Então, a gente aqui temos umas imagenzinhas dos componentes químicos, ó, remédios. Aqui é um controle, né, de ar-condicionado, parece. Depois ele é mais com soluções, ó, papelão,
o patinho aqui de borracha, de brinquedo, o carrinho de mão e uma planta. Então, infelizmente, né, nem sempre a química ela tem sido utilizada para o benefício da humanidade. Nem sempre. Mas agora a gente vai ver quais os antibenefícios, né? Os malefícios que ela causa. Aqui, ó, intoxicação, poluição do ar atmosférico com as usinas e indústrias, queimadas, que causam excesso de gases poluentes na atmosfera e diminuição da camada de ozônio. Mas por que nós vamos estudar a química? E eu quero deixar isso aqui com vocês e também a opinião de vocês, o que vocês acham. Atualmente a química ela tornou-se um componente muito importante para que nós possamos entender melhor o mundo em que nós vivemos. O conhecimento dos principais fundamentos da química fará com que nos tornemos um consumidor mais atento, mais consciente das questões ambientais e sociais que nos cercam e mais aptos a participar na busca de soluções para esses problemas. Meninos, eu preparei uma coisa bem basiquinha de introdução para depois a gente entrar nas transformações químicas e todas as transformações da matéria. E agora eu deixo um tempinho agora com vocês para ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam e por que estudar a química? Agora eu quero a opinião de vocês. Vamos lá, alguém? Vocês entenderam pelo menos o que eu passei para vocês? Sim, professora. Sim. E alguém, eu vou interromper um pouco aqui o compartilhamento de tela. Isso. E tem alguém que gostaria de dar uma contribuição no que eu perguntei, do porquê nós estudamos a química agora, depois do que a gente viu nessa aula? Alguém? Professora, eu não sou muito bom com palavras, não, então. Fala o que você pensa, Guilherme. Fui pensando aqui pra ver se vai dar algum resultado. Ainda tem tempo. E os demais? Carlos Daniel, Luciana, Pedro Augusto, Moisés, Beatriz, Yasmin, Laisla, Eduarda. Põe pra mim aqui no bate-papo o que vocês pensam, já que vocês não querem falar. Coloca aqui no bate-papo pra mim ver o que vocês acham. Tem alguém que não colocou pra mim no bate-papo aqui, no bate-papo o nome e a turma? Quem não colocou, por favor, coloque. É a sua frequência. Professora, Oi, Isabela, pode falar. uma pergunta. Por que estudar a química para poder, como é que fala? Para as pessoas que forem trabalhar com ela ficar mais fácil Quem trabalha no futuro? Sim, quem trabalha com a química especificadamente, né, é justamente para a química ela é uma ciência. Como a ciência, ela te dá muitas possibilidades. Possibilidades de você ter uma compreensão melhor do que está a toda a sua volta. Tanto que quem tem a formação em química como eu, ela tem e segue no ramo da ciência, ela tem dois caminhos para percorrer. Ou ela vai para a química orgânica. O que é a química orgânica, professor? É a química que está relacionada à natureza, às plantas, tá? Então, tudo que está relacionado à natureza, a natureza que eu falo, as plantas, voltada para as plantas, é química orgânica, tá bom? Então, tem o estudo de plantas, quem faz isso, quem vai para essa área, vai estudar novas descobertas, para descobrir, por exemplo, novos medicamentos, tá? E tem aqueles que vão para o lado da química inorgânica. A química inorgânica é o estudo mais específico dos metais.
é o estudo voltado para o uso da tecnologia. Então, eu mesmo trabalhei com pesquisa por, deixa eu ver quantos anos, 6 anos da minha vida. E eu estudava, por exemplo, o uso de agrotóxicos em lavouras, quais os benefícios e os malefícios que ele causava. Isso me permitiu escrever e publicar vários artigos sobre isso, né? Então, realmente, quem escolhe a química, escolhe para tentar entender esses aspectos, assim, além de vários outros que se tem, sabe? Respondi sua pergunta? Sim, respondi. Os meninos que contribuíram aqui, a Laisla e a Eduarda, as meninas, né? Ela é bem importante mesmo, né? Vocês me permitem, meninas, ler o que vocês colocaram? Pode ler. Pode? Pode ler. Então, a Eduarda colocou aqui. Eu achei que parece ser bem importante e fácil de entender. Realmente não é difícil não, viu, Eduarda Camilo? E a Laisla colocou, acho que é importante e é bem importante, né? E achei bem compreensível até agora, já que sempre gostei muito de ciências e biologia. Muito bom, já que você gosta, não vai ter dificuldade não. Quem não gosta tem um pouquinho de dificuldade, mas não é porque não entende, é porque coloca como que eu posso dizer? Coloca um obstáculo. Porque não gosta, aí já vê com uma dificuldade de aprender e não se abre para aprender, tá? Quero que vocês lembrem disso. Não coloquem um obstáculo para aprender essa disciplina, pelo contrário. Aquilo que a gente não consegue dominar deve ser um desafio na nossa vida de nós procurarmos o que puder para dominar aquilo que a gente não consegue. Isso vai fazer de nós uma pessoa até melhor, né? Se sentir mais capaz até de dominar coisas que você não consegue. Então, é isso. Hoje foi uma coisa bem introdutória mesmo. Na nossa próxima dia dessa semana, eu não sei como está o horário ainda, que nós tivermos aula, tá? A gente vai entrar no conteúdo de transformações químicas. E para nosso próximo encontro, meninos, será 8h10 com matemática, tá? Guardo todos vocês então. Abraços, fiquem com Deus. Até agorinha. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até. Tchau.